Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Resolvi fazer essa live de surpresa porque eu fiz lá no YouTube e não gravou. Então vou fazer, repetir aqui pra gente deixar salvo pra quem precisar, tá bom? É isso. Meninos, queria fazer. Meninos e meninas, vamos falar um pouquinho sobre a doença como padrão dentro da família por muitas gerações. Como é que é essa família que vibra na doença? Vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente tem. É comum, é mais comum a gente ter a visão de família e a visão de doença mais cartesiana. O que é isso, né? Algo aconteceu, essa doença existe porque era para existir, não tinha muito como ser preventiva, não tinha como fazer uma previsão dessa doença. A minha família inteira teve isso, né? Então, o pai teve, a família do pai toda tem problema cardíaco, então todo mundo tem problema cardíaco na família. Só que o que eu estou falando aqui é que não é essa visão mais cartesiana, é a visão mais holística, onde entra o componente emocional. Ou seja, a doença pra gente, pra mim, pelo menos como terapeuta, do que eu leio, do que eu estudei, ela não vem assim, solta só. Ela vem também por conta do adoecimento mental. E o inconsciente às vezes tem uma intenção de ganhos com aquela doença. Então é muito comum nas dinâmicas disfuncionais os pais terem uma intenção com aquela doença. E aí ele se torna o doente difícil de cuidar. Aquele doente que é muito difícil de cuidar dele. Né? É uma pessoa que está doente e tem muitas vontades. Ela já está sem saúde mental e ela se torna o operador, o gestor de tudo. Então ela está sem saúde mental e ainda se torna o gestor de tudo, né? É quando os filhos têm que entrar na regra deles para cuidar. Então muitas vezes é um pai e uma mãe que o filho tem que ir na casa da, da, da família disfuncional. Que se insiste para comer, né? É um doente que não deixa ser muito cuidado de uma maneira elevada. A ajuda elevada nessa família é mal recebida. Eu falo sempre isso aqui, que a ajuda elevada num lar disfuncional é mal recebida, né? As pessoas têm ganhos secundários com aquilo. Então tem uma intenção escusa por trás da doença, né? Tem sempre uma intenção ali, tá? Então, essa é uma coisa que eu queria deixar firmado como primeiro ponto. A visão cartesiana das doenças é o que comumente as pessoas pensam, mas não é assim, tá? As doenças têm um componente emocional e muitas vezes elas encontram um lastro para a pessoa ficar como vítima da vida. A pessoa começa a se conectar com uma energia mais densa para ela ficar doente e se sabotar de alguma forma. É aquele processo ali. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria falar com vocês é que diante da história que a gente teve, é muito comum as crianças que tiveram que cuidar dos pais. Como é que é o nome disso? Inversão de papéis. A adultização cedo, né? Muito cedo. As crianças terem que cuidar dos pais. Os pais já estavam com as suas necessidades, a criança se autoanula para poder cuidar desses pais. Então ela tem que ir ao encontro dos pais negando as suas necessidades ainda de criança. Ela vai negar que ela quer brincar, ela não vai brincar. Ela começa a entrar ali na dinâmica da família doente, por mais que ela não esteja aceitando muito. Mas para ela sobreviver, ela precisa fazer isso. E o cuidar do outro, sobre as regras do outro, e você não ter sido cuidado, é muita lesão que a gente faz com a gente mesmo. Porque a gente perde o parâmetro do respeito conosco e a gente perde o padrão dos limites. Como é que eu dou limite pro outro, que se o outro tá ditando as regras de como que ele tem que ser cuidado, ele já não tem saúde mental para ser cuidado, para ditar essas regras para ser cuidado.
Porque a pessoa, quando está numa saúde e ela tem uma doença física, algum comprometimento físico, ela reage e age completamente diferente do que uma pessoa que está completamente adoecida no seu processo emocional e ela fica doente. É completamente diferente. Eu dei o exemplo agora há pouco da minha amiga que cuidou da mãe e a mãe agradecia as refeições. Não chamava toda hora. E só quem cuidou de doente, cuida de um doente em lar disfuncional, sabe como essa pessoa é capaz de escravizar você. Essa pessoa, ela torna aquele peso da doença um verdadeiro inferno. Então tem a questão da doença e tem a questão de tornar mais peso ainda. Claro que a pessoa está com dor, tá doente, não tá se sentindo bem, a gente não vai falar para não cuidar, não tô falando isso. Você decidiu assistir essa pessoa, foi uma decisão consciente, então que seja o adulto num papel de filho assistente, ao invés da inversão. Muitos pais na sua doença querem descontar toda a raiva da vida naquele filho que está cuidando. É bem difícil esse papel. É muito difícil esse papel. O outro que está adoecido emocionalmente ditar as regras. Tem filhos que não conseguem, por exemplo, levar os pais para sua casa para serem cuidados. O pai não quer enfermeira. Eu tenho cliente que falou isso aqui para mim. Meu pai não quer enfermeira. Mas quem que decide? A pessoa que está adoecida? É a pessoa que não está com clareza mental, ela que decide? Então, a gente tem que olhar sempre dentro da família da gente, a gente tem que olhar quais são as intenções por baixo daqueles ganhos todos, aquela situação todas, aqueles problemas todos. O que eles querem, na verdade? Essa é uma das primeiras perguntas, se você veio de lar disfuncional, essa é uma das primeiras perguntas que você tem que se fazer. Qual é a verdadeira intenção daquilo? Qual foi o papel que eu fui obrigada a me anular para ser aprovada? Para tentar me encaixar? Porque provavelmente onde está o nosso maior medo também está o nosso maior ganho. Porque a gente não é aquilo que o pessoal está falando. A gente é mais que aquilo, né? Então a gente falou da gente cuidar, já que não fomos cuidados. Cuidar da saúde de quem cuida, né? Também é importante, porque senão você vai ter lesões e consequências a longo prazo disso. E você foi cuidando integralmente, E a sua saúde foi deixando de lado, porque a pessoa que está doente e ela é disfuncional, ela começa a sugar tudo. Ela não fica satisfeita com uma doação sua. Ela quer o jogo inteiro, ela quer o tabuleiro inteiro, o bolo inteiro. Então é muito comum você não conseguir dar limites. Porque na doença, a gente se comunica com a doença assim. A pessoa que está doente está enfraquecida e a gente está sem potência. Então a gente se vê sem potência diante de uma pessoa enfraquecida. Então aquilo ressoa. Vê se você não está se sabotando na maneira que você está cuidando. Será que não é uma grande sabotagem? Também? Eu deixei de fazer isso por conta dos meus pais. Eu não me casei por conta dos meus pais. Eu não tive essa provisão por conta dos meus pais. Será que não é uma grande sabotagem também? Um medo da vida muito grande? Uma não liberação sua pessoal, tipo, agora eu vou enfrentar? E a última coisa que eu queria falar para vocês é sobre o vitimismo dessas famílias como um aprisionamento. Cuidar de uma pessoa que não é vitimista, que não está fazendo jogos, é completamente diferente de cuidar de uma pessoa que faz isso. O que essa pessoa realmente está querendo ali. O que ela realmente... Qual é a intenção disso? Desses jogos. Tem um livro muito interessante. Eu tenho uma pessoa que
que eu indiquei umas semanas atrás lá no canal, e a pessoa comprou, adorou, que se chama Doença como Caminho. Luciana, sua super, né? A gente já viu isso. A doença como caminho, né? A pessoa escolhe aquilo ali como um caminho para a vida. Ela escolhe aquilo para passar pela vida assim. Tem as escolhas, os mecanismos inconscientes, mas a pessoa está indo atrás daquilo, daquele conteúdo, né? Ela provavelmente tem ganhos secundários daquilo. Né? A gente não pode deixar, gente, um idoso que não está bem, que não está lúcido emocionalmente, gerenciar toda a vida deles nesse sentido. A visão da pessoa está contaminada com os ganhos que ela vai receber, tá? Então, eu trouxe para vocês um conteúdo mais holístico, uma visão que as doenças físicas também têm os seus ganhos emocionais em cima disso. Como a gente se blindar disso, ou seja, ver qual é o gerenciamento que está, a intenção por trás disso tudo. Ver a intenção de autoanulação, as pessoas querem que a gente se anule. As pessoas que não querem mudar, porque a saúde também vem de mudança de hábitos. As nossas mudanças de hábitos, vamos beber mais água, né? Tem a nossa mudança de hábitos. E sempre pensar se a gente está ajudando ou está salvando alguém que não quer ser salvo. Alguém que não quer sair dessa posição, tá? Uma pessoa que está doente, ela está consciente, ela vê as coisas de uma outra forma. Ela começa a se ajudar também, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas, depois vocês podem pôr. Eu vou abrir caixinha lá no Stories e vocês podem falar comigo lá no Stories, tá bom? Beijo!